Olá, amados. Hoje vamos falar de uma coisa que a maioria nunca deve ter prestado atenção: religião, seita, culto e ordem e suas diferenças, mas que deve ser compreendido para facilitar uma conversa com outros ocultistas no geral. Bom, para começar, temos que entender que são apenas palavras. Seus significados são dados pelo uso do que fazemos dela. Logo, todo o significado que daremos vem do uso que fazemos normalmente, mas que pode variar de acordo com quem você fala. Religião, conjunto de crenças, regras e dogmas que são cultuados por um povo. Mas qual o diferencial? Basicamente, a religião tem três coisas que a diferencia de seitas. A primeira é que ela deve transcender seu criador, ou seja, o criador dela deve estar morto e seus seguidores continuarem a seguir as suas crenças. A segunda é que deve ter parcela significativa de seguidores, em comparação com a população geral da região. A terceira é que ela não deve ser autodestrutiva, ou seja, não deve propor suicídios em massa, nem assassinatos coletivos. Ações essas que acabariam por definhar seu grupo. Vemos que desta forma temos poucos grupos que se enquadram neste grupo: o cristianismo, judaísmo, budismo, candomblé, voodoo, entre outros. Outra coisa que podemos perceber é que toda religião que se enquadra nesta categoria, no seu início já foi uma seita. Seita é um grupo de pessoas que possuem as mesmas crenças e seguem as mesmas regras, normalmente contra a maior parte da sociedade. A definição real de seita é muito pessoal e acaba ficando muito complicado de definir. Porém, podemos dizer que qualquer grupo religioso que não se enquadre na categoria da religião pode ser caracterizado como uma seita. Isso inclui grupos pequenos, autodestrutivos e ser incapaz de sobreviver após a morte do seu criador. Porém, também é chamado de seita algumas subdivisões das religiões principais que decidem interpretar de forma diferente os ensinamentos da religião vigente. No geral, o termo seita é associado ao grupo que tem atitudes bizarras, como suicídio em massa. Porém, nem todos são assim. Não vamos falar de seitas malucas, autodestrutivas, porque vocês conseguem encontrar muito isso na internet. O culto. O culto é o mais simples e livre de interpretações erradas. O culto é a ação de cultuar alguma divindade ou pessoa. Logo, todas as religiões e seitas que fazem orações, agradecem, pedem coisas a essas entidades, estão cultuando-as. A ordem. A ordem, por sua vez, possui dois sentidos. A ordem, que faz parte de uma religião específica, e as ordens independentes. As ordens que pertencem à religião são apenas subdivisões da mesma, onde os pertences a esta ordem se especializam em algum serviço a prestar para a religião específica. Um exemplo disso, na Igreja Católica,
Temos os jesuítas, franciscanos, cruzes e entre outros. Já uma ordem independente e totalmente diferente, uma ordem independente pode ser um nome dado a qualquer grupo que trabalhe junto em prol do interesse do coletivo do grupo, sem ter religião diretamente envolvida. Temos ordens conhecidas como a Ordem de Molay ou a maçonaria, que a princípio trata-se de um grupo de associados se ajudando. Então, se a maçonaria não tem envolvimento religioso, por que tanto barulho em volta dela? Simples, mesmo a maçonaria se tratando de um grupo, em tese, não religioso, ela tende a atrair os melhores em sua área para dentro dela. Os melhores engenheiros, médicos, militares e, consequentemente, os melhores ocultistas. Com auxílio de muitos ocultistas, a ordem acaba por ganhar vários rituais, montando por eles para auxiliar a ordem, o que dá este aspecto de religião ou seita. É possível montar uma ordem? Claro, hoje em dia tudo pode. Sabe aquele grupo de estudo ocultista que você montou com seus amigos? Ele pode se tornar uma ordem. Se você assim decidir, institua regras, ordem, liderança e um sistema básico de gestão, pronto. Temos uma nova ordem. Se ela vai durar, isso não se sabe. Criar é muito mais fácil do que manter. Lembrando que todos estes significados são a nomenclatura que usam e que a maioria dos ocultistas usam. Se você tem um conceito diferente ou tem amigos com conceitos diferentes, não está errado, são apenas palavras. Bom dia, boa tarde, boa noite. E não se esqueça, curta, inscreva-se, compartilhe com seus amigos e dê seu joinha. Um forte abraço.